Bom, a gente continua falando sobre economia. A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que os riscos à estabilidade financeira global estão elevados. Para ela, é preciso manter uma vigilância contínua. Para comentar esse assunto, o Jornal da Manhã recebe o professor Roberto Dumas, de Economia Internacional do INSPER. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Tiago, Adriana. Bom dia, Fernando, Diogo. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, professor, nós temos todos esses assuntos internos que estão sendo discutidos, mas também esse alerta que é feito pelo FMI. A gente vê inúmeros países europeus com protestos por causa da inflação. Quais são realmente os riscos de uma crise mais global? A gente vem acompanhando também essas crises dos bancos. Essa crise começou nos Estados Unidos e agora vai contaminando também outros bancos europeus. Tiago, se você perceber na história econômica, toda vez que o mundo passa por uma crise, o Banco Central, de certa maneira, não tem outra maneira de fazer, ele acaba plantando a semente da próxima crise. Como aconteceu, por exemplo, na crise de 2000, quando estourou a bolha da dot-com. O que ele fez? O Alan Greenspan jogou a taxa de juros lá embaixo, isso suscitou a bolha do real estate e de ativos imobiliários, tivemos a subprime. Jogou a taxa de juros novamente lá embaixo, na época, se não me engano, de Chandler de Ben Bernanke, e aí você teve recompra de ações e já estava contratado praticamente uma recessão nos Estados Unidos em 2020, mas você teve a pandemia. Veio a pandemia, o que os bancos centrais, o que o Banco Central Europeu, o Federal Reserve fizeram? Fizeram o chamado afrouxamento monetário, jogaram as taxas de juros lá embaixo, e aí é o que está acontecendo. A população e as empresas se alavancaram demais. Ao se alavancar demais, quando sobe a taxa de juros, você está com uma dívida até o topo. E aí você tem dois problemas. O primeiro problema, que é um problema de crédito. Você emprestou dinheiro a uma taxa de juros baixa, essa taxa de juros acabou subindo, você acaba suscitando um problema de crédito. E um problema como aconteceu no Silicon Valley. Ou seja, você tem um problema de descasamento de liquidez. Você pega um ativo de curto prazo e aplica o passivo de longo prazo. A curva de juros aumenta, a taxa de juros aumenta, e aqueles títulos que era considerado de livre risco e que de crédito é considerado de livre risco, que é o título do Tesouro, ele perde valor. Porque um título público, ele é inversamente, o valor de um título público, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então você tem dois problemas aí, além do todo o choque de oferta, e a política monetária vai continuar pressionada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, suscitando aí problemas de crédito e problemas de liquidez, como nós vimos no Silicon Valley. E isso sem falar, obviamente, como a gente já tinha colocado aqui, que uma política monetária contracionista acaba afetando todo o nível de atividade econômica. Por isso, dentre outros fatores, que o FMI joga a projeção da economia mundial para um crescimento de 3%, graças ainda positivamente ao fim do lockdown da China. Se não tivesse o fim do lockdown da China, o cenário seria bem pior. Estima-se aí 1/3 da economia mundial da China. Para cada 3% que você cresce, 0,3% é um aumento na economia asiática. E como a economia asiática acaba puxando muitas outras economias, infelizmente os Estados Unidos acaba apanhando, a Europa acaba apanhando, mas ainda você tem a economia asiática e tem a economia chinesa como um todo ajudando um pouco a economia mundial nesse ano aqui, Tiago. Sim. Professor, a pergunta de Fernando Capês. Muito bom dia, professor. Hoje nós temos como consequência da guerra da Ucrânia uma crise energética enorme na Europa. Está disparando a inflação em toda a Europa. A Alemanha, empresas do século XIV que eram estáveis, estão quebrando. E, por outro lado, alguns países estão fazendo uma verdadeira revolução econômica contra os Estados Unidos. A Arábia Saudita aceita vender o petróleo não em dólar. A Rússia começa a negociar com a China na moeda chinesa. O que isso traz de consequências para a estabilidade financeira do nosso sistema bancário, já que nos Estados Unidos há uma crise financeira e econômica?
Veja, o que a Arábia Saudita e a China e também a Rússia estão tentando fazer é tentando minimizar um pouco a dominância do dólar. Eu acho isso um pouco complicado, utilizando o yuan. Por quê? Em que pese que você aceite a moeda chinesa, é importante deixar claro o seguinte: o balanço de pagamentos da China, pelo menos a conta capital, ela é parcialmente fechada. Ela é aberta para investimentos diretos e alguns investimentos em portfólio. Então, no final das contas, vamos supor, será que o yuan vai substituir o dólar no curto prazo? Acho muito difícil. Por quê? Da mesma maneira que você teve a crise asiática em 1997, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, todo mundo apanhou, tiveram uma saída de capital. Por quê? Porque você estava com déficit em conta corrente. Não é o caso da China. Mas a China usa os bancos chineses como braço parafiscal para legitimar o Partido Comunista Chinês. Então você está cheio de banco chinês com problemas e dívidas duvidosas. E o que o governo chinês fez? Ele falou, olha, então como eu estou com dívida duvidosa e eu padeço de um capitalismo de compadres, eu proíbo a saída e entrada livremente de capital. Ora, se você proíbe a entrada e saída de capital, como é que o yuan vai verdadeiramente se tornar uma moeda internacional e substituir o dólar? Eu peguei yuan, o que eu vou fazer com isso? Posso investir livremente na China? Não, não posso. Puxa, então eu prefiro o dólar. Então eu acho muito complicado achar que yuan seria uma forma de desestabilizar ou tirar ainda a dominância do dólar. Não que a economia chinesa não tivesse porte para isso, mas ela ainda continua usando os bancos chineses e corre o risco, se abrir a conta capital, de ter um problema como aconteceu na Ásia em 1997 e 1998. E para não perder a legitimidade, para mim, ela não abre a conta capital livremente como existia nesses países asiáticos. Portanto, yuan não deve substituir o dólar num prazo pelo menos de 10 anos. E, professor, tem um outro assunto que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, para o senhor depois comentar. Durante evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reforçou as críticas do governo Lula à política monetária e à alta taxa de juros. Vamos acompanhar a reportagem da Letícia Miyamoto. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços participou do Prêmio Cidades Empreendedoras da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Nesta segunda-feira, Geraldo Alckmin aproveitou para reforçar a crítica do governo à conduta da política monetária. Temos que convencer o Banco Central que não é possível ter o maior juros do mundo. Mais do dobro do segundo, né? É um negócio que não tem o menor cabimento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve na semana passada a Selic em 13,75% ao ano e não deu indícios de que planeja cortar os juros tão cedo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito repetidas críticas ao nível elevado dos custos dos empréstimos. A ata da reunião do Copom será divulgada nesta terça-feira. No evento desta segunda-feira, Alckmin disse que a reforma tributária busca simplificar a cobrança de impostos e elevar a eficiência econômica. O imposto, eu acho que a reforma tributária pode ajudar. E quero tranquilizar os prefeitos, porque não é para tirar de um e dar para outro. É neutralidade federativa, mas é eficiência econômica. Essa é uma reforma que pode fazer o Brasil, em 15 anos, crescer 10% o PIB. Simplificar e buscar eficiência econômica. O Brasil tem atualmente a maior taxa de juros em termos reais, corrigidos pela inflação, entre as principais economias do mundo, de acordo com o ranking da Infinity Asset. Professor economista Roberto Dumas, conosco nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã. Professor, a discussão sobre os juros no país. Como baixar a taxa com segurança? Quais os riscos de baixar os juros a qualquer custo?
Ou seja, já estão arranjando um bode expiatório para o pequeno crescimento. Veja, você não baixa juros na pancada. Isso não é história de Big Brother. Não adianta fazer passeata no meio da Paulista, hashtag baixa o juro já. O juros está alto porque o governo gasta demais, meu Deus. Isso já foi falado várias vezes. Um dos títulos que eu tenho para financiar a dívida pública é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, atrelada à Selic, que nós compramos 70%, nós compramos a dívida pública. Então faz o seguinte, vamos tentar uma experiência, vamos deixar os juros para 8% e vamos ver quem compra título da dívida pública pagando 8%, sabendo dos riscos, porque o governo federal, não estou falando desse governo, estou falando desde o início da República, já deu calote 20 vezes na dívida pública. A última vez vamos lembrar do governo Collor. A gente já deu calote 20 vezes. Nosso preço é administrado, nossa inflação é 7,2%. Eu estou com um problema de uma política fiscal expansionista desde a época de Bolsonaro e agora com a PEC da transição, e o Banco Central está querendo pusar no freio para tirar esse expansionismo, porque eu estou sim com uma inflação de demanda. Não tem nada mais feio do que falar que eu não estou com uma inflação de demanda. Como é que eu não estou com uma inflação de demanda se o preço de viagem está subindo, preço do restaurante está subindo, preço do passeio turístico está subindo? Ainda nós vamos continuar culpando a guerra da Ucrânia? É óbvio que eu estou com uma inflação de demanda e uma inflação de oferta. Então isso se combate com taxa de juros. Então, por que não fala o arcabouço fiscal? Por que o governo não fala do arcabouço fiscal? Agora, me admira um pouco o vice-presidente achar que baixar os juros volta com a reindustrialização. Cadê o problema do saneamento básico? Cadê o problema da educação básica? Você acha que eu baixar juro, eu fico competitivo e consigo competir com uma Coreia, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Alemanha? Ora, isso é realmente fechar os olhos para o problema da industrialização no Brasil e baixar o juro na marretada, agora falando um pouco de economês, não vai adiantar. Por quê? Porque a curva de juros, ela vai, a ponta longa, ela vai ficar mais inclinada. Ou seja, você abaixa de 13 para 10 na pancada, a ponta longa, ela sobe. E no final das contas, os bancos fazem as contas de acordo com a curva de juros. Então não adianta, porque quem manda somos nós, quem manda são os financiadores da dívida pública, que no final das contas são aqueles mesmos que tocam fogo em cavalos de Troia na Avenida Paulista. Eles não sabem, mas eles que determinam a taxa de juros quando eles põem dinheiro, seu rico dinheirinho, num fundo DI. É preciso que eles tenham perfeitamente o conhecimento disso antes de ficar queimando o cavalo de Troia e sujando a Avenida Paulista. Professor Roberto Dumas, participando do Jornal da Manhã, agora são 7h25. A sequência é a pergunta de Diogo Schelp. Professor, bom dia. De que forma as incertezas na Europa, nos Estados Unidos, que o senhor estava descrevendo no começo da entrevista, afetam a economia brasileira? Até agora, ela pode não afetar. Não quer dizer que vai ajudar, que, olha, é óbvio que os bancos estão olhando com olhos de lince. Só que existe uma coisa já no Brasil que independe dos Estados Unidos e da Europa, ou seja, o nível de inadimplência está aumentando, a taxa de juros está alta. Se por acaso nos Estados Unidos eu tiver o que a gente chama um credit crunch, que é possível que ocorra, por quê? Você precisa ter um retorno que remunere o teu risco. Da mesma maneira, Banco Europeu e americano tem isso, o Banco Brasileiro também tem isso. Se por um acaso a probabilidade de calote aumenta, o banco precisa de mais capital econômico. Se ele não tem mais capital econômico, como é que ele ajusta esse retorno ajustado pelo risco? Ou ele aumenta o spread bancário, olha aí, não tem nada a ver com Selic, hein? O spread bancário pode aumentar sem nada a ver com a Selic. Por quê? Porque o meu risco aumentou. Se o meu risco aumentou, eu peço mais spread. Ou eu paro de emprestar. Então, se o mundo entrar num processo de que, olha, os bancos estão muito alavancados,
a inadimplência está aumentando no mundo, o que é o que está acontecendo, porque a política monetária está ficando, e já ficou, cada vez mais restritiva, corremos o risco, inclusive no Brasil, também com o impactado pelo que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, ter eventualmente um credit squeeze, ou seja, um afunilamento dos empréstimos, porque ou eu recebo o que eu quero, que remunera o meu capital, ou eu não empresto. E isso já está acontecendo, as concessões de crédito já estão caindo, e não tem nada a ver com a Selic. O spread bancário vai subir, mesmo que a Selic tende a cair se a probabilidade de calote continuar aumentando. E a probabilidade de calote, o que acontece? Está ligado com a taxa de juros do spread bancário, que está ligado também com o teu arcabouço fiscal. Ou seja, as coisas, não adianta você fugir. Sem o arcabouço fiscal e sem uma política monetária expansionista, que ela não vai conseguir existir enquanto tem uma política fiscal expansionista, esse cenário de baixo crescimento, ele é verdadeiro. Então é importante que o governo pare de brigar e tentar achar um único culpado. Eu nunca vi o governo falar, não, a culpa é que a gente gasta demais. São quase 6 trilhões de reais do nosso orçamento federal e parece que não tem absolutamente nada para cortar. O problema é o juro. Não, o juro é consequência. O juro é consequência. Eu quero essa taxa de juros, senão eu, como financiador, não invisto num título público. E aí, como o governo vai levantar dinheiro para fazer todas as políticas sociais? Obviamente, graças a Deus, não temos um relacionamento promíscuo com o Banco Central como a Argentina. Pedir para o Banco Central imprimir moeda. Isso não pode, a Constituição não deixa. No final das contas, quem pede taxa de juros é a mesma coisa. Se a nossa política de economia doméstica vale, ou seja, se eu gasto demais e se eu peço muito dinheiro para o banco, provavelmente o banco vai me chamar, falar que eu estou mais arriscado e cobrar mais juros, por que numa economia de um país tem... Professor Roberto Dumas, aqui nessa edição do Jornal da Manhã.